e que, estranhamente, vários veículos de mídias ditos independentes prontamente foram ali fazer uma cobertura para defender o Carlos Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, e na mesma hora que eu vi tudo isso aqui, me chamou a atenção a delação do Mauro Cid. Lembrem vocês que o Mauro Cid delatou ali que o Carlos Bolsonaro supostamente manteria uma relação muito próxima com veículos de mídia bolsonarista e que, em tese, ali esses veículos se beneficiariam de alguma maneira de informações compartilhadas pelo governo Bolsonaro ou por outros veículos ali, de alguma maneira, mas atrelados ao governo, que se beneficiavam. E a gente pode trazer aqui, supostamente, alguns desses veículos, né? Jovem Pan, CNN Brasil, porque a gente precisa lembrar que durante a gestão Bolsonaro era bolsonarista, casualmente alguns programas da Band, programas da Rede TV, programas da Record, e alguns outros veículos, entre aspas, independentes, Revista Oeste e alguns canais no YouTube. E aí, ontem aconteceu toda essa situação e prontamente, ó, se você entrar aqui em alguns canais do YouTube, como por exemplo o canal do Brasil Paralelo, eles fizeram uma live ontem, tá, dia 29, alvo do dia Carlos Bolsonaro, e aí cartas na mesa, né, e foi ouvindo as opiniões do que teria acontecido, uma coisa ou outra, como a mídia noticiou a operação contra Carlos Bolsonaro, dizendo aqui que a mídia estava espalhando fake news, né? Que é o que eles costumam Professor Gustavo. divulgar com frequência, tá? E Eu aqui ainda mal. também, ó, cadê? Deixa eu separar, que eu separei outro material. Aqui no canal da Jovem Pan também, como a gente consegue ver, ó, Jovem Pan também entrevistando o Bolsonaro, dando voz para ele, ouvindo o que ele tinha de falar, com aquela narrativa de que ele era perseguido, que isso, que aquilo. A CNN Brasil também, e isto aqui me acendeu uma lanterna, por quê? Ou me acendeu um alerta, melhor dizendo, né? Porque isso aqui se conecta com o que o Mauro Cid disse. Eu até vou separar aqui para mostrar para vocês, ó, que Mauro Cid teria dito que existia uma relação entre Carlos Bolsonaro, revela relação de Bolsonaro com canais de TV. Ele delata ali que existiria supostamente uma relação, né, entre o gabinete do ódio, que seria em tese orquestrado e organizado pelo Carlos Bolsonaro, junto com o Técio Arnold Tomás, né, que estava ontem, inclusive, lá na casa do Bolsonaro, em Angra dos Reis, que a polícia teve acesso ao seu computador ali e tudo mais. E este material aqui publicado aqui na F5 da Folha de São Paulo, né, que é assinado pelo Gabriel Wacker, no dia 13 de setembro do ano passado, traz o seguinte: Mauro Cid vai falar da relação de Bolsonaro com veículos de imprensa alinhados ao ex-presidente. Militar afirma que provará como imprensa bolsonarista era financiada. Outro lado, Jovem Pan diz que, por se tratar de processo judicial, se exime de qualquer manifestação. E eu quero ler para vocês aqui, inclusive, o Gabriel Vá, que é meu conterrâneo, né, aqui de Aracaju, tá? O tenente-coronel Mauro Cid contará detalhes da relação de Jair Bolsonaro e seu entorno com veículos de imprensa alinhados ao governo do ex-presidente em sua delação premiada. O acordo foi homologado no fim de semana pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Cid também falará sobre a proximidade do antigo governante com a Jovem Pan, canal de notícias que tinha em seu elenco apoiadores públicos de Jair Bolsonaro. O militar vai dizer como ajudava Jair Bolsonaro a marcar entrevistas com a Jovem Pan e também dará detalhes de seu contato direto com comentaristas e repórteres da emissora para alinhamento de discurso, como se fosse um assessor de imprensa do então presidente. E eu acho aqui que o mais grave, se a gente for trazer aqui estes detalhes, né, é a relação em tese que o Bolsonaro estaria ampliando ali dentro da própria Jovem Pan. A Jovem Pan deixou de ser uma mera rádio para virar um veículo de comunicação na TV, na internet e com grande audiência. A CNN Brasil também montou um elenco ali baseado em pessoas muito próximas ao clã Bolsonaro também em determinado momento. Você olhava ali, era cheio de bolsonaristas, né? Você via lá o Leandro Narlock, o Caio Coppola, né, que saiu e voltou, e várias outras figuras que passaram por lá. Por exemplo, tinha o Hélio Beltrão também, que passou por lá. Várias figuras ligadas ao bolsonarismo que passaram por lá de alguma maneira, ficaram lá por um tempo, e agora a gente consegue entender, talvez essa mobilização e esse desespero aqui tenha acontecido por conta disso. Porque existiria, em tese, uma relação entre o clã Bolsonaro, né, ou pelo menos ali o Jair Messias Bolsonaro, de acordo com o que a delação do Mauro Cid vai trazer, e alguns veículos de mídia. Essa semana, inclusive, saiu um material que a Jovem Pan supostamente copiava matérias de outros portais, utilizava um programa para reescrevê-las e publicava no seu site.
Nem o trabalho, supostamente, de ter feito a matéria eles tinham. Eles basicamente pegavam, de acordo com a denúncia que foi feita, né, essas matérias, supostamente, e faziam algumas alterações ali na ordem, na maneira da escrita, e publicava como se fossem matérias originais da Jovem Pan. Além de tudo isso que a gente está trazendo aqui, dessa mobilização desses veículos, que me chamou muito a atenção, porque se o celular do Carlos Bolsonaro aparecer lá, por exemplo, mensagens contra o governo Lula em conluio, eles tendo algum tipo de conluio ali, supostamente, com figuras ligadas a esses veículos de mídia, né, combinando atuação, algo do tipo, isso pode complicar a situação de alguns veículos. Entre esses veículos, eu acho que o que está mais ali bambo é a Jovem Pan, que apesar de estar tentando moderar um pouco mais ali o seu conteúdo, né, tá tirando algumas figuras radicais, quando acontece algum erro, vem a público, pede desculpas, como aconteceu alguns meses atrás, né, quando uma repórter foi lá falar absurdo sobre se não me engano, foi o ministro Dino, né, se não me falha a memória, e a gente precisa lembrar que a concessão da Jovem Pan está em risco, né? Porque tem um processo movido contra a emissora que pode perder ali essa concessão de rádio por conta de conteúdos que ela publicava em desacordo com a lei de radiodifusão, que precisa se seguir um critério técnico, não se pode divulgar qualquer desinformação e fica por isso mesmo, porque existe um critério legal que precisa ser seguido. Entre esses critérios, não divulgar desinformação, não produzir material supostamente falso ali, disseminar de forma intencional, e tudo isso complica a situação desses veículos, se existe alguma relação deles realmente com o clã Bolsonaro, que a gente sabe que existe, né? Supostamente, vamos trazer aqui o princípio da do devido processo legal, né? Muita gente não concorda quando eu fico fazendo muito supostamente em tese, mas isso me protege de alguns processos, inclusive eu tô até para ganhar um processo muito em breve que eu não vou ser condenado por causa disso, né? Porque eu não estou imputando crime a ninguém, eu tô trazendo tudo dentro do campo da suposição até que se prove o contrário, todo mundo é inocente.